Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder interagir com vocês aqui mais uma vez, através dessa live. Agradeço os irmãos que já estão entrando aí, os irmãos que já estão curtindo, compartilhando, mandando para os nossos amigos, para os seus amigos, essa live. É uma alegria poder falar com vocês aqui nessa noite fria. Aqui em São Paulo está muito frio. Eu espero que na sua cidade não esteja tão frio também, a não ser que você goste de um friozinho, né? Então, nessa noite fria aqui em São Paulo, eu tenho o prazer de, através dessa live, poder conversar com vocês sobre um tema muito especial. O tema de hoje é muito top. Seitas e partidos judaicos. Seitas e partidos judaicos. Nós vamos falar hoje sobre esse tema. Eu já estou aqui com o meu papel e com a minha caneta na mão. Olha aí, Carlos Emael, meu amigo. 4 graus em Campos do Jordão. Meu Deus do céu, como diz um amigo meu, me dê, papai. Esse friozinho aí, para quem gosta, é muito bom. Aqui em São Paulo, eu não sei quantos graus está, mas está muito frio aqui em São Paulo também. Você quiser comentar aí a cidade que você está assistindo e se aí está frio ou se está calor, manda para a gente aqui, ok? A paz do Senhor a todos, muito obrigado a todos pelo carinho, pela presença aqui nessa live. E eu não vou falar sozinho sobre esse tema. Eu não vou me atrever a falar sozinho sobre seitas e partidos judaicos. Nós vamos ter aqui hoje na nossa live a presença de um homem muito capacitado, e eu já estou aqui com o meu papel e a minha caneta para fazer aqui as minhas anotações. Aconselho você também a pegar aí o seu papel, pegar a sua caneta e fazer algumas anotações. A live não vai ficar gravada, ok? Não vai ficar gravada. Então, ou você assiste agora, ou você vai perder, ou melhor, deixar de ganhar o conhecimento que vai ser expressado aqui através dessa live. Nós vamos até perto de 9 horas. Davi Arruda Souza, Marabá, Pará, tá calor. Aí só tem 2 estações, né? Calor e calor. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Bom, eu já estou aqui com a minha Bíblia, eu já estou aqui com o papel, com a caneta, e eu vou chamar aqui o meu convidado de hoje, pastor Jefferson Brito Gonçalves. Vai participar com a gente dessa live e vai nos ajudar a esclarecer quem são as seitas e os partidos judaicos que são mencionados na Bíblia, tanto no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento. Normalmente, nós estamos lendo um texto e aparece lá a palavra fariseus, saduceus, herodianos, helenistas, anciãos do povo, povo da terra. Quem são esses partidos e seitas judaicas? Então, para ajudar a esclarecer esses nomes que às vezes soam estranhos, né? Quando nós estamos lendo o Novo Testamento, nós vamos chamar aqui meu amigo pastor Jefferson Brito Gonçalves, que vai nos ajudar a esclarecer quem são esses e aqueles na Bíblia Sagrada, que é muito importante nós sabermos contextualizar os textos que nós lemos e pregamos acerca de Jesus. E, frequentemente, como lá no livro de Marcos, capítulo 2, você vai ver Jesus interagindo com os fariseus. Em outro texto de Mateus, com os saduceus. A Bíblia fala que quando o centurião de Cafarnaum foi até Jesus, na verdade, o outro evangelista diz que ele enviou anciãos falar com Jesus, interceder por eles. Quem eram esses anciãos? Qual é o posicionamento político e religioso dele dentre o povo judaico? Porque o povo judaico era um povo só, porém era subdividido em seitas e partidos políticos. E seitas e partidos políticos era quase que a mesma coisa,
porque a mistura entre política e religião dentro do judaísmo, da religião judaica, eram duas coisas que se entrelaçavam. Por exemplo, a libertação dos judeus dos romanos, né? A libertação que eles aguardavam dos romanos era uma questão tanto política como religiosa, porque para eles o Messias é quem traria essa libertação do Império Romano. Então, eles esperavam um Messias que era religioso, mas também um Messias político. Então havia partidarismos, havia grupos religiosos, e hoje nós vamos estudar um pouquinho acerca de seitas e partidos judaicos. Eu já vou pedir para o meu amigo Jefferson enviar aí o convite. Pode enviar o convite, nós já estamos lhe aguardando para nós começar a nossa conversa aqui sobre seitas e partidos judaicos. Bom, enquanto o Jefferson se prepara aí para enviar o convite aqui para começar a participar da nossa live, eu quero cumprimentar os irmãos que estão já interagindo aqui com a gente. Deus abençoe. Jefferson, já enviei. Então o senhor sai da live e entra de novo. Sai da live e entra de novo. Quando o senhor entrar de novo, aí o senhor envia o convite. Eu devo ter me empolgado aqui e perdi o seu convite. Então o senhor sai da live, entra de novo e envia o convite. Eu aceito aqui e vai dar tudo certo, ok? Deus abençoe Maciel. Deus abençoe Moisés Farias. Palavra e fogo. Maravilha. Deus abençoe. Mário Júnior entrou aí também. Deus abençoe. Ok. Jefferson Brito Gonçalves enviou o convite. Aceitei aqui o convite. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Fernando Gustavo, meu amigo. Olha ele aí. Meus irmãos e amigos, já está conosco pastor, pregador, conferencista, doutor Jefferson Brito Gonçalves. A paz do Senhor, meu amigo. Como é que você está? Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, pastor Eliel. Vocês me ouvem? O som está bom aí? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Perfeito. Então quero desejar aí uma boa noite a todos os irmãos que já estão na live. Um tema aí muito importante porque nos faz compreender o contexto civil, religioso e teológico em que o Novo Testamento foi constituído. E só nesse introito aqui, depois a gente se aprofundar no tema. Então achei interessante sugerir esse tema aqui, pastor Eliel. E ele traz assim alguns esclarecimentos, até porque o termo fariseu ele tem uma conotação muito negativa para os dias atuais, e conforme nós vamos observar, nós vamos ver que, teologicamente, quem estava mais próximo do reino de Deus e do conhecimento bíblico era a seita dos fariseus, mas também existem outros detalhes aí em relação aos demais, aos essênios, de quem vem a origem do batismo, parte da origem do batismo, os herodianos que tinham um deslocamento da questão política, da religiosa, e uma aderência mais da questão política. Enfim, é um tema aí bastante interessante. O pastor Eliel vai abrir aí os tópicos e a gente vai expor. Também aí ao final abriremos a possibilidade de ouvir aí algumas perguntas. O tema são os partidos políticos e religiosos do Novo Testamento, irmão Regis F. Boni, tá bom? Então esse é o introito. Eu sou o pastor Jefferson aqui de Santos. Também tem aí o nosso canal no YouTube, Jefferson Brito, para quem quiser ir lá acompanhar os nossos vídeos. Também eu convido a todos vocês. E a palavra está aí com o pastor Eliel, que vai mediar, e a gente começa a expor o tema a partir do que o nosso pastor vai delinear. Muito bem, nós já chegamos a quase 20 pessoas acompanhando a nossa live. Eu creio que daqui a pouquinho vai chegar mais gente. Antes de nós irmos ao tema, pastor Jefferson, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu ministério, o que o senhor faz ministerialmente e o que o senhor faz na área secular. O senhor é um homem muito ocupado. Eu queria que você se apresentasse aí para os nossos
os nossos amigos, aqueles que ainda não te seguem, que certamente vão te seguir depois dessa live. Eu quero que você fale aí rapidinho sobre o seu ministério, quem é o pastor Jefferson hoje na fila do pão. Muito bem. Na verdade, eu sou pastor auxiliar aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém Santos, aqui na presidência do pastor Gesiel Padilha de Siqueira. Temos aí um ministério voltado para a área da pregação e do ensino bíblico. Então a gente também aí dá aula de escola dominical, prega o evangelho aí em diversas cidades. É um ministério evangelístico, itinerante evangelístico. Na vida secular, eu sou advogado na área civil e na área penal e sou professor de processo penal na Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Estou lá um ano, 3 ou 4 meses, lecionando na área de direito penal e direito processual penal. Mas minha paixão mesmo chama-se Sagradas Escrituras. É disso que eu gosto de falar, Maravilha. é disso que eu gosto de ensinar. E estamos aqui abertos para compartilhar o conhecimento com os irmãos e também aprender com todos que aqui estão. Maravilha. O pastor Jefferson é um grande expositor das Escrituras Sagradas. Todas as vezes que eu sentei para ouvir, eu aprendi muito e também fui muito edificado. Então, fique conosco, com certeza você vai aprender muito. Aconselho você pegar o papel e a caneta para você anotar pérolas de conhecimento que serão oferecidas a todos nós aqui esta noite. Deu uma parada aí no sinal do Jefferson. A live é muito pesada, espero que você esteja no Wi-Fi aí hoje, porque você viu que o homem tem bagagem para passar para a gente aqui hoje. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, é muito importante que você participe, faça uma pergunta dentro desse tema, seitas e partidos judaicos, ok? Seitas e partidos judaicos. Se você tiver uma pergunta, pode fazer a sua pergunta, que nós teremos prazer em responder, ok? Vamos lá. Pastor Jefferson Brito Gonçalves. O nosso tema hoje é seitas e partidos judaicos. Primeira pergunta: existe diferença entre seitas e partidos? O que é uma seita e o que é um partido no tempo de Jesus Cristo dentro desse contexto judaico? Perfeito, então vamos lá. Esse tema, de fato, é um tema assim, muito extenso, porque, na verdade, só estudando uma dessas seitas aqui já tomou aqui um baita de um tempo. Então, assim, é um tema extenso, mas a gente vai tentar ali estabelecer os principais pontos para que todos tenham acesso ao conhecimento. Mas vamos lá. A seita, ela tem um caráter religioso. Inclusive, o estudo de seitas e heresias, mesmo voltado para a disciplina teológica da apologia, da apologética, ela trata a seita como uma questão mais religiosa. Ou seja, um grupo religioso que não tem necessariamente a intenção de se envolver politicamente. Então, o foco é mais religioso, onde você vai ter ali algumas características, como, por exemplo, exclusividade da salvação. Para os membros daquela seita, apenas aquela comunidade gozará de salvação, como apenas aquela comunidade detém a dita verdade doutrinária. Quando nós falamos de seita, nós falamos também assim de uma exclusividade, onde uma seita não se mistura com uma seita que tem um entendimento, um pensamento diferente. Então essa é a característica de seita, que se aplica tanto ao período neotestamentário como aos dias atuais. Agora, na questão partidária, de partido político, você tem... Pastor, só um adendo aí. Então quer dizer que uma igreja que se julga a única igreja do Senhor Jesus aqui na Terra, a única que detém o caminho da salvação, a única que detém a verdade, é um sério indício de que essa igreja pode ser uma seita. Exatamente. Essa é uma característica fundamental de uma seita. E a seita, ela vai praticamente obrigá-lo a renegar tudo aquilo que você defendeu até então. Por exemplo,
um núcleo que se considera seita, e se você almejar fazer parte desse núcleo, o que vai acontecer? Ele vai exigir um novo batismo, uma nova profissão de fé e tudo mais. Por isso que nós entendemos que se aplica o conceito tanto no período neotestamentário como no período atual. Então, de fato, pastor Eliel, uma igreja que tem esse posicionamento, de fato, caminha para entrar como uma seita. Ok, o Fernando Gustavo perguntou se a gente pode citar nomes de seitas aqui no Brasil. Eu não vou me atrever a citar nomes aqui de igrejas que podem ser consideradas seitas, mas se o Jefferson quiser citar, ele pode citar. Se não, a gente pode passar já para o segundo ponto aí, o que seria um partido político nos tempos de Cristo. Vamos lá, o que acontece? Eu acho assim... Ellen White saiu da live. Ellen White saiu da live. Eu acho que assim, não tem necessidade. Vocês sabem muito bem, o pessoal aqui, pelo que eu estou observando aqui na live, o pessoal já é bem engajado, tem conhecimento. Então, assim, não convém mencionar aqui, porque vocês sabem muito bem por quê. Na verdade, não vamos nem se ater muito nessa questão apologética, porque esse aqui nem é o foco. O foco é a gente falar dos fariseus, dos saduceus, essênios e por aí vai. Então, assim, vocês sabem, sétimo dia, testemunhas, congregações e tal. Mas não é esse o foco. Aqui a gente só está apenas conceituando. Então, ele é um bom mediador. Ele já pode trabalhar até na rede. Ele quer estar conceituando para depois entrar a fundo, mas está perfeito. Exatamente. Então, as seitas já foi definido. E os partidos políticos da época? Então, o partido político eu cheguei a mencionar, né? O partido político, assim, a gente precisa diferenciar, né? O partido político hoje, no Brasil aqui, ele é uma pessoa jurídica de direito privado, onde vai ter um CNPJ, vai ser ali, esse CNPJ vai ser necessário para que o sujeito, o indivíduo, ingresse na vida política do país, e, com exceção dessa parte burocrática, não mudava muito nos tempos de Jesus, tá? Claro, naquela época não tinha CNPJ, não tinha eleições universal e direta como os temos nos dias atuais, mas eram aqueles grupos que estavam à volta do poder, tá? Então, por exemplo, Herodes, nós temos aí uma sucessão de Herodes, né? Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca e tudo mais. Por exemplo, para tratar exclusivamente do Herodes o Grande, só para a gente compreender essa questão de partido político nos tempos do Novo Testamento, Herodes o Grande, ele herdou o reino da Judéia dos Asmoneus. Quem eram os Asmoneus? Os Asmoneus eram os herdeiros do reino de Israel que assumiram o trono depois da Guerra dos Macabeus. Lembrando que, fazendo aqui um breve aparato do contexto histórico, o que aconteceu? Antíoco Epifânio, lá, quando o reino da Grécia foi dividido em 4, uma parte, Alexandre o Grande faleceu aos 33 anos, os reinos do mundo antigo foram divididos em 4, pelos 4 generais de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, e um desses generais e a sua descendência ficou com a parte do reino da Judéia. E aí entrou lá Antíoco Epifânio, um dos descendentes desses 4 generais, e ocorreu a profanação do templo, onde uma porca foi sacrificada no templo de Jerusalém, houve um erguimento de uma estátua de Zeus, e aí houve a chamada Revolta dos Macabeus, que repeliu essa ameaça helênica, ameaça grega, e aí esses macabeus eles subiram ao trono de Israel. Depois que que faleceu lá o Judas Macabeu, Simeão assumiu o trono, e aí deu origem a essa dinastia asmoniana. Aí Herodes casou com uma descendência dessa casa, mas para que Herodes tivesse o trono efetivo de Judá, ele tinha que pagar, na época a gente já está no período do Império Romano, já adiantando um pouco no contexto histórico, ele pagou para César uma boa quantidade de ouro para que lhe desse o suporte necessário para que ele se tornasse o rei de toda a Judéia. Então, os partidos judaicos que rodavam em volta desse poder eram quem fazia ali
a intermediação política. Uns eram contra Herodes, como os Zelotes, por exemplo, era contra Herodes. Nós temos os herodianos, que eram simpatizantes da casa de Herodes. Nós temos os fariseus, que cuidavam da parte religiosa, mas também gostavam de circundar o poder. Bom, enfim, basicamente, o partido político era aquele que estava à roda do poder. Muitos tinham participação direta, outros ficavam apenas à distância, e outros tinham uma posição contrária, como, por exemplo, ali os essênios, que se isolavam, e os zelotes, que pregavam a independência de Israel por meio da espada. Certo. Pastor Jefferson, lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 6, tem uma expressão chamada o povo da terra. E essa expressão, o povo da terra, ela vai se repetir também em Levítico, capítulo 4, verso 27, capítulo 20 de Levítico, versículo 2, e também no livro de Jó, no capítulo 12, verso 24. A expressão o povo da terra. Essa expressão povo da terra, segundo Flávio Joséfo, 95% dos judeus não eram adeptos a nenhuma seita, a nenhum segmento religioso e também a nenhum partido político. Mas mesmo assim, eles cumpriam a lei, ou boa parte da lei, eles poderiam se autodeclarar adeptos do judaísmo, sem, contudo, fazer parte de nenhuma seita, nenhum segmento religioso e nenhum partido político. E segundo Flávio Joséfo, essa quantidade de pessoas girava em torno de 95%. Então, apenas 5% da nação judaica era adepto a um desses segmentos religiosos ou partidários, enquanto que 95% eram apartidários e também estavam afastados de qualquer segmento religioso judaico paralelo ao judaísmo. E esses 95% eram os leigos, eram chamados de o povo da terra. Então, havia ali, a maioria esmagadora, eram simplesmente judeus. Eles não tinham nenhum segmento partidário e não seguiam nenhuma seita religiosa. Já havia pequenos grupos, por exemplo, fariseus, aproximadamente 6 mil fariseus, era uma quantidade muito pequena, mas fazia um barulho danado, né? Esse tal dos fariseus. Temos os saduceus, enfim. A pergunta que foi feita aqui, a gente já pode começar a se aprofundar, foi se Judas Iscariotes pertencia a alguma seita ou a algum grupo partidário da época. Bom, interessante. Vamos lá. Posso começar? Pode. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é interessante, né? Como é bom a gente falar das escrituras dentro de um contexto histórico. Eu vi essa parte que o Flávio Joséfo cita, que os fariseus tinham cerca de 6 mil membros. E, na verdade, para você ser o detentor do poder, você não precisa das massas. Você precisa de um grupo que pensa pelas massas, tá? Então, por exemplo, os fariseus, o que acontece exatamente em relação aos fariseus? Os fariseus eram aquele partido, aquela seita, mais voltada para o povo. Tá? Sim. Mais voltada para o povo. Não era homogênea. Você tinha ali as duas escolas, né? A escola de Hillel e a escola de Shammai. Só para fazer uma diferenciação rápida. A escola de Shammai era aquela escola mais rigorosa, a escola mais, digamos assim, que exigia uma interpretação literal da Torá, da lei de Moisés, e a escola de Hillel era uma escola mais, digamos assim, democrática, mais complacente com a massa, com o povo. Tá? E aí nós temos aí o apóstolo Paulo como o adepto da escola de Hillel por conta do rabino Gamaliel. Mas em relação a Judas especificamente, nas pesquisas que eu fiz em relação a Judas, nós temos duas observações. Primeiro, que Judas serviu à corte de Herodes. Tá? Então Judas era um discípulo altamente politizado. Alguns chegam a dizer que não é um consenso, não dá para afirmar assim, Judas fazia parte, não é um consenso. Até porque a história, muitas vezes, na parte histórica, você tem um certo confronto. Um historiador diz uma coisa, o outro desdiz o que o primeiro disse, mas tudo bem, faz parte.
dentro do estudo você pode trazer visões distintas de mundo. Então, alguns dizem que Judas fazia parte da seita Zelotes. Alguns historiadores dizem que Judas fazia parte da seita Zelotes, que era uma seita que era mais partido do que seita, porque tinha, sim, o cunho religioso, mas um cunho político muito forte. Que Sim, os Zelotes pregavam... No caso, a seita que o judeu era adepto, automaticamente influenciava na sua posição política, né? Exatamente, exatamente. Então, essa linha entende que Judas era zelote, e os zelotes pregavam a libertação total do Império Romano, sem transigir, tá? Porque no tempo de Jesus, Roma dominava todo o mundo antigo e a terra da Judéia era uma colônia simples, uma simples colônia com um governante ali que era um vassalo do Império Romano, que no caso ali, no início do Novo Testamento, era Herodes o Grande. Outros dizem que Judas fazia parte de um partido mais radical, que era o chamado Partido dos Sicários. Os sicários não se contentavam apenas com digamos, esperar o momento para uma revolução de Israel, mas era todo o tempo eles faziam pequenas revoluções, tá? Pequenas incursões, tá? Insurreições, rebeliões e por aí vai. Inclusive, alguns historiadores dizem que Barrabás fazia parte desses sicários. Tá? Os sicários também eram saqueadores, eram assim, digamos assim, podemos até mencionar o termo bandidos por boa causa. Tá? Então eles assaltavam, matavam incursões romanas, mandando mensagem para Roma dizendo que nós vamos pegar em armas para declarar a independência de Israel. Inclusive, esses movimentos foram que desencadearam na rebelião lá do ano 70, que Israel foi destruída por completo. E aí nós temos, inclusive, sicários vem de sica, que significa punhal, né? Então era um grupo armado, era um grupo violento. Exato. Perfeito, então é isso. Volta aí para o nosso mediador. Ok, então Judas Iscariotes era zelote, né? Zelote era uma seita que se comportava muito mais como um partido político do que como uma seita, porque automaticamente a seita iria influenciar na posição política que o adepto daquela ou desta seita iria fazer parte, e também zelotes, sicários, luta armada, violência, revolução, que vai culminar lá no ano 66, a guerra que vai terminar no ano 70, com a vitória do general Tito sobre os judeus em Jerusalém. Então vamos lá, nós já falamos dos zelotes, né? Zelotes sicários, que era uma seita, partido, seita, duas coisas que normalmente se entrelaçam quando se fala de judaísmo, né? Vamos lá. Pastor Jefferson, a Bíblia fala muito dos fariseus, né? Um dos perseguidores mais ferrenhos do ministério de Jesus eram os fariseus. O que o senhor tem para nós sobre os fariseus? Pastor Eliel, depois aqui nós podemos nos aprofundar aqui na pergunta do Mário Júnior, sobre maçonaria nos tempos de Jesus. Eu vou falar dos fariseus, mas é interessante a tua pergunta, viu, Mário Júnior, porque não existia maçonaria propriamente dita, mas existia sociedade secreta, sim. Até porque sociedades secretas não era algo do Novo Testamento, é algo que remonta ao Egito Antigo. Então, durante toda a história da humanidade existia grupos secretos, sociedades secretas. Inclusive, alguns dizem que Salomão fazia parte, depois que se desviou lá em 2 Reis capítulo 11, que edificou templo para Quemos, para Moloque. Aí dizem que nessa época Salomão fez parte de sociedade secreta e hoje é reverenciado dentro de sociedade secreta, mas não necessariamente com esse nome aí que você está mencionando, tá? Mas em relação à sociedade secreta, com certeza. Bom, em relação aos fariseus, é interessante a gente desmistificar aqui a questão do fariseu, por quê? Porque hoje, como eu disse no início da live, virou um termo pejorativo. Então você chegar assim, se eu chegar agora, por exemplo, o pastor Eliel e falar, pastor, o senhor é um fariseu. Aí ele vai cortar a amizade, ele vai falar, não, Jefferson, parou, vamos fazer amizade, porque virou um termo depreciativo.
para alguém que, digamos assim, é altamente religioso, alguém hipócrita e tudo mais. Só que os fariseus, eles têm, além de um contexto histórico interessante, teologicamente e doutrinariamente, era, digamos assim, a seita mais correta dentro do Novo Testamento. Bom, em primeiro lugar, qual foi a origem dos fariseus? A origem dos fariseus, eles vêm de um grupo chamado Hassidim, que significa, a palavra Hassidim significa os santos de Deus. E é justamente eles vêm daquela revolta dos macabeus, como homens honrados pela nação. Por quê? Porque foram os homens que libertaram Israel do jugo helênico, do jugo romano, do jugo grego, tá? Ali por volta do ano 160 a.C., tá? Então a origem dos fariseus vem desse período, dos Hassidins e dos Asmoneus. E eles, assim, tinham, o termo hebraico é perushim, que assim, não há uma origem certa em relação a esse termo, mas era, digamos assim, um grupo muito honrado pelo povo, porque de fato eles davam uma atenção diferenciada para o povo, como disse aí o pastor Eliel, o povo da terra, diferentemente dos saduceus, que era uma classe sacerdotal mais elitizada. Então assim, teologicamente, historicamente, era uma seita muito importante. Teologicamente, você tem o ensinamento deles era muito próximo daquilo que Jesus ensinou, até porque lá, por exemplo, em Mateus 23, quando Jesus começa a censurar os fariseus, ele diz assim, vou abrir até o texto aqui, eu peço o Vênia aqui, apresentador, para ler, Mateus capítulo 23, Jesus diz assim acerca deles, Mateus 23, verso 3, diz assim, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Ou seja, teologicamente eles estavam corretos. Eles criam em anjos e demônios, em mundo espiritual. Eles criam em ressurreição. Nós vemos vendo até Paulo usando estrategicamente a crença dos fariseus para afrontar os saduceus. Eles criam, além da Torá, além do Pentateuco, em todo o Antigo Testamento. Então, você tem um Antigo Testamento chamado Tanakh, você tem a lei, você tem os escritos, você tem os profetas. Então eles criam em todo o Antigo Testamento. Diferentemente dos saduceus que criam apenas na Torá. Agora, o que acontece? Na crença, os fariseus entendiam o seguinte, que o motivo de todo esse sofrimento, cativeiro sobre cativeiro, dispersão, jugo grego, jugo romano e tudo mais, era decorrência da desobediência do povo às Escrituras. Tá? O que aconteceu? Com base nisso, eles aperfeiçoaram muito o ensino das Escrituras. E aí eles compilaram o chamado Talmud. O que é o Talmud? O Talmud nada mais é do que comentário das Escrituras. Então você tinha assim, uma produção literária muito rica dos fariseus. Além do mais, eles não sozinhos, mas junto com os saduceus, compunham o chamado Sinédrio. O Sinédrio lá, que originou lá em Moisés, os 70 anciãos, eram também um tribunal civil e religioso no Novo Testamento, e os fariseus tinham ali muitas cadeiras naquele Sinédrio. E você tem também fariseus ilustres, como Paulo, que diz lá em Filipenses, lá no capítulo 3, salvo o melhor juízo, deixa eu só pegar aqui a anotação, Filipenses 3 e 5, Paulo diz que, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Você tem Nicodemos, um fariseu que defendeu Jesus perante o Sinédrio. Nicodemos e José de Arimateia. Perfeito, isso mesmo. Então você tem fariseus que se portaram de forma correta. Então a crítica de Jesus nunca foi voltada aos seus ensinamentos, mas à sua postura. Uma postura de hipocrisia, uma postura de soberba, uma postura de aparência perante os homens, mas que essa aparência, ela nos bastidores não se confirmava, porque perante os homens eles tinham uma boa aparência, uma boa postura, mas viviam na prática do pecado. Se você parar para observar, quando Jesus chega, Jesus se manifesta aos seus, a terra de Israel, a terra da promessa, aos filhos da promessa. Mas você vê ali uma nação enferma, fria, muita gente caindo endemoniada.
Então você vê uma nação espiritualmente destroçada. E os fariseus, a crítica justamente foi essa. Eles tinham um bom histórico, a doutrina de forma correta, mas a essência foi perdida. Tanto é que, lá em Lucas capítulo 7, Jesus entra na casa de um fariseu, chamado Simão, e Jesus ali praticamente é tratado com frieza, é tratado de qualquer jeito. De repente entra uma pecadora, e naquele momento Jesus ensina para ele: olha, teologicamente vocês são corretos, mas vocês perderam a essência. E aí, para finalizar essa primeira parte, em relação aos fariseus, nós podemos dizer que se encaixa perfeitamente aquela questão que Jesus falou para a mulher samaritana, de adorar em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e em verdade? Adorar em verdade significa adorar segundo as Escrituras, não é adorar do jeito que eu quero, é adorar do jeito que a Escritura determina. Então, isso o fariseu estava correto. Mas não em espírito. Por quê? Porque eles perderam a essência. Tá? Eles perderam a essência, eles perderam a espiritualidade. Tanto que o Messias se manifestou e Jesus os censurou, porque eles não acreditaram em Jesus como Messias, e Jesus os censurou dizendo assim: ó, vocês não reconheceram o tempo da visitação, vocês ficaram tão fechados em vossa religiosidade, que Deus se manifestou em carne e vocês não perceberam. E aí tivemos toda aquela consequência, que eles foram participantes diretos da crucificação de Jesus. Por quê? Porque aqui, olha que interessante, para fechar essa primeira parte. João, capítulo 11, versículo 47, nos mostra que os fariseus estavam muito imbuídos na política. João 11, 47 e 48. Tanto que Jesus tocou em duas partes sensíveis deles. Primeiro, em relação ao povo, no coração do povo, e os fariseus amavam o povo, eles tinham de fato uma preocupação com o povo, e Jesus também colocou em risco, apesar de não ser, Jesus não tinha interesse de nada de reino nessa terra, mas eles enxergavam Jesus como uma ameaça. Então Jesus tocou nesses dois pontos sensíveis, e olha o que eles disse aqui, João 11, capítulo 11, versículo 47 e 48, diz assim, ó: depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Ou seja, eles estavam obcecados pelo poder político. Ok? Acho que, em síntese, é isso. Muito bem, pastor Jefferson. Inclusive, o senhor disse aí com muita maestria que Jesus não criticou a questão doutrinária deles, né? E sim a questão moral acerca deles. Inclusive, foi para os fariseus que Jesus disse: vós examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Naquele texto, muita gente pensa que Jesus está mandando examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificam acerca da pessoa dele. Quando, na verdade, Jesus estava afirmando que os fariseus examinavam as Escrituras. E existe uma diferença muito grande entre ler as Escrituras e examinar as Escrituras. Então, os fariseus, eles examinavam, eles iam nas minúcias das Escrituras e eles se dedicavam a isso. Porém, mesmo sendo exímios estudiosos e examinadores das Escrituras, eles não conseguiam discernir que as Escrituras estavam falando do próprio Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que Jesus quis dizer quando ele chama os fariseus de sepulcro caiado e diz que eles peneiravam um mosquito e engoliam um camelo inteiro? Então vamos lá. Interessante essa tua questão. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu mencionei aqui em relação ao Talmud, né? O que foi o Talmud? O Talmud nada mais foi do que comentários das escrituras veterotestamentárias, ou seja, do Velho Testamento. Tá? O que acontece? Os fariseus, em torno do Talmud, eles criaram, o irmão Fernando está mencionando aí, ó. Eles traziam o seguinte: eles colocaram muitos acréscimos
em cima da escritura veterotestamentária. Então, o que acontece? Com base nisso, eles criaram uma tradição, não só uma tradição, diversas tradições. E essas tradições, elas colocaram o seguinte, elas colocaram um fardo muito pesado em cima dos chamados prosélitos. Quem eram os prosélitos? São aqueles não-judeus que se convertiam, que tinham sede do conhecimento do Eterno, do Deus Israel, e se convertiam à religião judaica. Só que o que acontece? A tradição atingiu aí um ponto tão alto que passou-se a ficar insuportável viver a religião judaica. Tá? E aí você, por exemplo, tem a questão que envolve aí a censura de Jesus, o capítulo 23, que é um capítulo muito forte. É um capítulo assim que os expõe publicamente. O reverendo aí está falando aí do Talmud. Sim, tentam depreciar Jesus, de fato. Como eu mencionei aqui, eles não reconheceram o tempo da visitação, esperavam o Messias aí como um novo Salomão, um novo Davi, e de repente você tem um homem simples, um homem de fala mansa, um homem que não tinha a ambição política de derrubar o Império Romano, mas que trazia uma mensagem de aliança e de salvação. Então, assim, em relação ao pastor Caio Júnior, que está participando aqui da nossa live, foi quem falou do Talmud. Isso, Pai do Senhor, reverendo, Deus abençoe, bem-vindo aí, uma honra ter um catedrático aí ouvindo esses humildes servos. Catedrático então, significa aquele que ensina da cadeira, né? Porque naqueles tempos os discursos, as grandes pregações, as grandes aulas eram dadas sentadas, né? Hoje nós nos levantamos para pregar a partir do momento em que o texto diz que Pedro levantou-se para pregar no dia de Pentecoste. Mas se você for olhar, Jesus pregava sentado. Então, a pregação de Jesus era tão poderosa em palavra que dispensava a linguagem corporal. Jesus pregava sentado. Interessante, né? Essa expressão catedrático, aquele que ensina da cadeira, né? Então, o ensinamento ele era tão forte, era tão profundo, que não precisava nenhuma linguagem corporal. Assentado, Jesus pregava e os corações eram estremecidos pela sua palavra. Pode continuar. Então, perfeito. Então, a gente tem aqui um discurso muito forte, muito pesado, porque é o seguinte, o conhecimento, isso aqui é muito importante para tratar aqui com vocês. Quanto mais você conhece, o conhecimento, ele não é motivo de soberba. Pelo contrário, ele aumenta a responsabilidade. Então, por exemplo, o fariseu, por ele ter o conhecimento, por exemplo, o pastor Eliel mencionou aqui o povo da terra. Então, o povo da terra, ele não tinha o conhecimento que os fariseus detinham. Então, assim, digamos assim, o povo da terra, ele comia as migalhas. Então, os fariseus detinham o conhecimento. Os escribas, que eram aqueles escritores, aqueles copistas das escrituras, faziam parte da seita farisaica, tinham acesso direto às escrituras, ao conhecimento. Então, assim, eles detinham um grande conhecimento, mas que estavam usando aquele conhecimento em benefício próprio, pessoal. Não a favor do reino de Deus, de um verdadeiro despertamento que fizesse a nação estar preparada para a vinda do Messias. Bom, pastor Eliel, em relação às tuas questões mais específicas, eu sei que você está aí com a informação na ponta da linha, eu vou deixar você complementar na questão do sepulcro caiado e do mosquito e do camelo. Aí eu te passo a palavra para você complementar. O texto diz, no contexto ali, que Jesus ele elogia o fato dos fariseus cumprirem pontos específicos da lei. E aí ele diz que, ao mesmo tempo que eles cumpriam protocolos imbuídos ali nos preceitos mosaicos, eles desprezavam o mais importante da lei. E aí Jesus cita o amor, a misericórdia. Então, eles peneiravam o mosquito, ou seja, eles iam nas minúcias da lei e cumpriam, mas eles engoliam um camelo inteiro, ou seja, haviam mandamentos na lei
que eram como mosquitos, e eles cumpriam esses mandamentos. E havia outros mandamentos na lei que eram como camelos, e esses mandamentos, como camelos, eles não cumpriam, que era o amor, a misericórdia. Então Jesus acusa os fariseus de peneirar mosquito e de engolir camelos inteiros, ou seja, eles ostentavam que eles cumpriam a lei, mas eles cumpriam minúcias da lei, protocolos, cerimônias, rituais, mas, por outro lado, eles engoliam camelos inteiros, ou seja, as partes mais importantes da lei, que era o amor, a misericórdia, que envolvia essas coisas espirituais, eles não cumpriam. Aí Jesus diz, devieis fazer essas sem desprezar aquelas, né? Sem desprezar aquelas. A questão do sepulcro caiado era a hipocrisia, né? A aparência. O próprio nome fariseu, né, sugere separado, separatista, aquele que é santo, aquele que é separado, quando na verdade isso era uma capa que os fariseus detinham por fora, até porque os fariseus, eles eram subdivididos em 7 categorias de fariseus, e eu anotei aqui, por exemplo, os fariseus de costa larga. Quem eram os fariseus de costa larga? Eram aqueles fariseus que escreviam nas suas costas as suas boas obras, né? Eles escreviam nas suas costas as suas boas obras para que todos vissem por onde eles passavam que eles tinham obras para apresentar. O segundo grupo de fariseus eram chamados de os vagarosos. Eram aqueles que deixavam de lado os compromissos sociais só para cumprirem a formalidade da religião. Inclusive, esse grupo de fariseus, chamado de os vagarosos, eles deixavam de trabalhar, automaticamente deixavam de pagar os seus funcionários, de pagar as suas dívidas e os seus compromissos, e eles se sentiam bem com isso, porque eles substituíam o tempo do trabalho cumprindo preceitos da lei. Então, eles tinham a consciência limpa de que, não, eu estou devendo porque eu não trabalhei. E eu não trabalhei porque eu estava fazendo a obra, eu estava cumprindo a lei. Então, esses eram os fariseus chamados de os vagarosos. Em terceiro lugar, tinha os calculadores, que eram aqueles fariseus que ficavam calculando a quantidade de obras boas que eles faziam, até atingir uma quantidade tão expressiva que eles pudessem pecar naturalmente e continuarem com a sua mente, a sua consciência tranquila, porque eles tinham obras boas demais, então eles tinham crédito com Deus, então por isso eles podiam eventualmente cometer algum pecado, alguma falta, sem, contudo, cair no descrédito, porque na mente deles, eles tinham feito tantas obras boas que eles tinham crédito com Deus e com o povo judaico da época. Tinha também os econômicos, aqueles que eles procuravam, em quarto lugar, os econômicos, eles procuravam fazer pequenas obras, eles não faziam grandes obras, mas eles procuravam todos os dias fazer pequenas boas ações, pequenas obras, para que eles pudessem aumentar, assim, o seu mérito diante de Deus e diante dos demais judeus que o circuncidavam, que o circundavam. Em quinto lugar, tinha os fariseus chamados de escrupulosos, que eram aqueles que se policiavam constantemente acerca de pequenos pecados ocultos que deveriam ser sanados com alguma obra de caridade bem realizada. Ou seja, eles eram escrupulosos, eles cometiam pequenos delitos ocultamente, depois eles tentavam compensar esses pequenos deslizes fazendo alguma obra. E em sexto lugar, caminhando para a conclusão, os fariseus temerosos eram aqueles que evitavam pecados mínimos para não sofrerem a punição, por exemplo, que na mente deles Jó havia sofrido, por ser, na mente dos amigos de Jó,
pecador, cometido algum pecado. Então, eles evitavam pequenos pecados, porque eles tinham medo de serem punidos por esses pecados. E tinha, em sétimo lugar, os fariseus amáveis, que eram aqueles que agiam como Abraão, procuravam imitar Abraão, e por isso eram os verdadeiros filhos de Deus. Então, esses grupos de fariseus amáveis são o grupo de fariseus modelo que o senhor citou no início da live, dizendo que eram aqueles que foram, por algumas ocasiões, até elogiados por Jesus e que fazem jus ao nome fariseu, né? Hoje em dia, se você chama alguém de fariseu, a pessoa se ofende, porque chamar de fariseu é chamar de hipócrita. Então, esses diferentes grupos de fariseus aqui, eles acabaram tornando o termo fariseu pejorativo, quando, na verdade, chamar alguém de fariseu deveria ser um elogio e não um insulto, né? Pastor Eliel, a gente tem na live aí o nosso pastor Napoleão Falcão, nosso Meu mestre. Meu Deus, que honra! O reverendo Napoleão continência Falcão. Aqui é o pastor reverendo Napoleão Ribeiro Falcão. Meu mestre aí, viu? À distância, né? Vendo aí desde do início dos anos 2000, sempre fui um admirador do ministério do pastor Napoleão Falcão. Deus abençoe, viu, pastor? Aqui a gente tinha que ficar calado e ouvi-lo, viu? Que é uma honra ter o senhor aqui na live. Tem a pergunta aí, Léo, como falta aí 9 minutos para as 9, 8 minutos para as 9, se você quiser, que nem eu falei, é impossível esgotar o tema, até a gente pode fazer um desafio aí, né? Se essa live atingir aí um like, a gente tenta fazer uma live semanal aí para a gente... Olha que pergunta interessante. E é uma oportunidade de a gente falar sobre os saduceus. Podemos aplicar que Tomé era saduceu, sabendo que uma vez ele não acreditou que Maria, Pedro e João tinham visto Jesus, porque os saduceus, eles não acreditavam na vida após a morte. O que o senhor tem para a gente aí sobre os saduceus? Bom, em relação a Tomé, não existe... É interessante que a crença de Tomé resvala de fato na crença dos saduceus, que tinha uma visão muito chamada pragmática, tanto da vida religiosa como da vida política, tá? Então, os saduceus, ele era um grupo ainda mais fechado do que os fariseus, porque ali estava... Porque no grupo farisaico, você tinha ali judeus de classe média, média baixa. Agora, nos saduceus, não, você tinha somente a alta classe. Em relação à sua visão religiosa de mundo, eles eram muito pragmáticos, tá? Então, assim, eram não eram tão supersticiosos como os fariseus, eram amigos da política, mas era totalmente alheio ao universo espiritual, ao mundo espiritual. Agora, sim, em relação ao apóstolo Tomé, o que fica caracterizado ali? Não há, pelo menos eu não tenho nenhum registro histórico que Tomé fazia parte da seita dos saduceus, mas o próprio judeu, ele era um misto de crenças, de acordo com uma situação ali vigente. Por exemplo, como é que Marta e Maria tiraram aquela concepção? Ah, Senhor, tu vai ressuscitar o nosso irmão no último dia. Ali nada mais era do que uma crença na ressurreição. Então, cada judeu, ele era um poço de crenças aplicáveis a determinada situação ali do momento, tá? Mas isso não implica dizer que o apóstolo Tomé seria membro da seita dos saduceus, até porque a seita dos saduceus, o Júnior está perguntando aí, ele vai replicar para você. O quinto grupo são os escrupulosos, ou seja, aqueles que, ao cometerem pecados ocultos, eles tentavam compensar isso fazendo boas ações diante do povo para tentar aliviar a consciência. Então, eles pecavam, mas eles ficavam com a consciência pesada, então eles iam lá e faziam alguma boa obra para compensar o pecado que ele tinha cometido ocultamente. Bom, então, nós já falamos um pouco dos zelotes, dos fariseus e dos saduceus. Proselitismo. O que seria proselitismo? O que é prosélito? O senhor mencionou essa palavra. Mencionei.
Eu não sei se ficou claro aí para você, viu, Mário Júnior? Só para não deixar em aberto, não há registro histórico nesse sentido, tá? Do Tomé ser um saduceu, até porque o saduceu era uma classe sacerdotal muito restrita, mas de fato o judeu ele tinha, assim, digamos, um misto de crenças, e era como se fosse assim, cada crença uma carta na manga para determinada situação. Por exemplo, quando Marta e Maria perderam irmão, eles sacaram a doutrina da carta na manga da ressurreição do último dia. Por exemplo, quando Jesus anunciava que ia morrer para os discípulos, na cabeça dos discípulos tinha a questão do reino de Israel restaurado, de o reino de Israel ser o remédio para as nações, estar à frente de todas as nações e a Torá ser o remédio para todas as nações. E com Jesus reinando. Mas aí eles não entendiam que esse reino seria um reino futurístico, um reino milenar. Mas eles entendiam que o reino seria implantado. Aí sacava a carta na manga do rei, o rei segundo a raiz de Davi, para dizer, mestre, quero sentar à tua direita, quero sentar à tua esquerda. Aí veio a mãe deles lá até pedir, interceder nesse sentido. Então, assim, o judeu ele é um misto. Por exemplo, o próprio tanque de Betesda, você tem lá a figura, que em João capítulo 5, versículo 4, tem a figura do anjo que movimentava as águas, sendo que nos manuscritos mais antigos não consta esse versículo 4, mas os achados arqueológicos mostram que havia a pintura de um anjo num tanque no meio da cidade de Jerusalém, que aí possivelmente ali seria o tanque de Betesda. Mostra que parte dos judeus eram supersticiosos, tá? Aí eles acreditavam em sorte, vamos lançar sorte. Eles acreditavam que a prosperidade representava um sinal da bênção de Deus. Então o judeu era um misto de crenças, e aí ele ia sacando a crença ali de acordo com a ocasião do momento. Não necessariamente significa dizer que, mas muito bem colocado aí pelo Mário, que o Tomé fosse membro da seita dos saduceus. Bom lembrar também que os saduceus não acreditavam em anjos, né? Não acreditavam em anjos. Os anciãos, nós temos algumas expressões bíblicas que falam dos anciãos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, em Mateus capítulo 8, diz que o centurião de Cafarnaum envia até Jesus os anciãos, e esses anciãos chegam até Jesus e intercedem pelo centurião de Cafarnaum, e diz que esse centurião de Cafarnaum era digno de que Jesus curasse o seu servo, porque ele havia ajudado a construir a sinagoga. Então, aparentemente, esses anciãos, eles tinham alguma credibilidade entre os judeus, eles tinham também alguma certa influência política e também participação aí no sistema religioso da sinagoga. E estudando um pouco sobre essa expressão dos anciãos, ou anciãos do povo, eu descobri que esses anciãos, eles eram homens ricos, puramente judeus, que eram escolhidos pelos romanos para julgarem o povo judeu. E esses anciãos, eles usavam a sua experiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, a fim de acalmar os judeus, manter a ordem entre os judeus. Em troca, eles tinham descontos no imposto, porque normalmente eles eram homens ricos. Então era um jogo de interesses muito grande entre esses partidos políticos, essas seitas que automaticamente influenciavam na posição política de cada um. E o senhor falou do proselitismo, e eu estava estudando acerca do centurião de Cafarnaum. Ele era romano, mas ele tinha uma participação ali na sinagoga, então nós temos indício de que o centurião de Cafarnaum era um prosélito. Porém, havia dois tipos de prosélito. Havia o prosélito da circuncisão, ou seja, aquele que passava pelo batismo, e a gente teria que se reportar aos essênios, né? E da qual João Batista vem nos essênios, ele aperfeiçoou e transformou no batismo cristão, mas havia o batismo judaico. Então, o prosélito da circuncisão era aquele que tinha passado pelo batismo e tinha sido circuncidado. Mas também havia o prosélito da porta,
O que era o prosélito da porta? Era aquele camarada que não tinha recebido o batismo judaico, que não tinha sido circuncidado, e dos 10 mandamentos, ele tinha assumido um compromisso de cumprir 7. Então, ele era uma pessoa convertida ao judaísmo, mas sem tanto compromisso. E eu li que o centurião de Cafarnaum era um prosélito da porta, ou seja, ele tinha se convertido ao judaísmo, porém não tinha sido batizado, não tinha sido circuncidado, apenas tinha assumido o compromisso de cumprir 7 dos 10 mandamentos. Então, ele era um convertido ao judaísmo, só que sem ter, de fato, assumido um compromisso. E haviam 2 problemas. Um judeu não podia entrar na casa de um gentil, porque ele era tido como imundo. E para um romano, receber um judeu na sua casa também era visto com maus olhos pela sociedade, pelos amigos, pelo grupo de colegas ali de um romano. Razão pela qual o centurião, quando descobre que Jesus, sendo um judeu, está disposto a quebrar o protocolo e entrar na casa de um romano, ele manda o recado e diz, não, peraí, não precisa vir na minha casa. Eu não sou digno que entres na minha casa. Por quê? Porque eu sou romano e você é judeu. E se um judeu entrar na casa de um romano, vai ter problema tanto para o judeu que entrou, como para o romano que recebeu. Porque um romano não podia receber um judeu na sua casa, e um judeu não podia entrar na casa de um gentil, ainda mais se ele fosse romano, ainda que prosélito, mas sem ter circuncidado. Então, ali, quando a gente olha, parece que é uma questão da humildade do centurião. Não sou digno que entre debaixo do meu teto. Mas Jesus não elogia a humildade dele. Jesus elogia a fé dele. Porque, embora ele tinha problema com a religião, ele não queria se comprometer, ele não queria um judeu dentro da sua casa, que ia dar problema para ele, porque ele era um convertido ao judaísmo, mas sem tanto compromisso assim, mas ele não deixou que isso impedisse o seu milagre. Então, entra a fé dele quando ele diz, manda somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Ou seja, não precisa vir na minha casa. Mas a razão ali não era a humildade, e sim a questão religiosa, a questão judaica, a questão partidária, a briga que tinha entre judeus e romanos, romanos e judeus. Então, não era ali um ato de humildade do centurião em dizer, não entres na minha casa. E sim, ele dizia assim, não, eu não quero ser visto dentro da minha casa com um judeu, eu não quero me comprometer. O que eu tinha que me comprometer, eu já comprometi, eu não quero me comprometer mais. Mas ele coloca a sua fé em ação e diz, manda uma palavra à distância e meu servo ficará curado. E aí Jesus elogia a fé de um centurião romano, dando uma lição nos judeus, porque havia uma rixa. Então Jesus estava disposto a quebrar o protocolo e, como judeu, ir na casa de um romano. Mas o romano não estava disposto a sofrer as consequências de ter um judeu na sua casa. Mas ele não permite que isso impeça o seu milagre. Ele diz, manda uma palavra e meu servo ficará curado. Então Jesus elogia a fé dele, mas não a sua humildade. Então é interessante essa diferença entre o prosélito da circuncisão e o prosélito da porta. Então a pessoa se convertia, mas não se convertia. É isso aí. Pastor, acho que o horário já foi, né? Que aí tem um limite de 1 hora de live, senão a live pode ser interrompida. Vamos só fechar as perguntas, pessoal, aí, ó. O Júnior falou dos prosélitos. João Batista, posso arrematar do João Batista dos Essênios? Pode. Ping-pong. Em primeiro lugar, há indícios sim que João Batista fazia parte dos essênios pelas seguintes evidências. Por ele estar nos desertos e pelo seu tipo de alimentação. Por quê? Porque os essênios eram uma seita judaica que ficava separada da sociedade. Ficava afastada nos desertos, com uma alimentação simples, um modo de vida simples, e foram eles que dizem, os historiadores, que foram eles responsáveis pelos manuscritos do Mar Morto. Até porque eles foram dizimados ali, os que restavam dos essênios, foram dizimados ali no ano 68,
justamente na invasão de Roma, ali nas terras de Israel, nas terras de Jerusalém, tá? Então, sim, Júnior, bate que João Batista, confere que João Batista fazia parte do grupo dos essênios. Acho que tem um outro rapaz que perguntou, que falou que a pergunta era urgente, mas eu não achei a pergunta dele, do Everton. Eu também, eu acho que é alguma mensagem que ele me mandou no particular e ele quer que eu responda. Tá, perfeito, perfeito. Então é isso. Eu acho que faz uma meta de like, se atingir a meta de like, a gente repete a live. Exatamente. Bom, Foi então muito a bom, live muito vai bom. ficar gravada, pedido dos irmãos aí, ela vai ficar gravada. E se tiver quantos likes, o pastor Jefferson? Vamos lá, quanto é que a média aí da live? Pra gente pôr um pouco acima para ver se atinge. Ó, agora disparou aí, né? Vamos 250, né? 250? Então, beleza. Se tiver 250 likes, aí a gente remarca aí uma live com um tema aí também interessante para a gente debater, para a gente colocar. Olha, tem um visitante aqui. Tá bom? Então, Muito bem, tem a então pergunta quero do agradecer. Júnior. Quer arrematar a pergunta do Júnior? Sim, Dos os prosélitos da porta? podem ser comparados aos congregados não batizados. Sim, muitos deles, não todos, porque muitos congregam, não são batizados ainda, mas estão caminhando para isso. Já outras pessoas vêm na igreja, congregam, mas não quer assumir um compromisso. Então era o caso do centurião de Cafarnaum. Ele frequentava a sinagoga, ofertava na sinagoga, contribuiu para que aquela sinagoga fosse construída, contudo, ele não queria assumir compromissos maiores como batismo, como circuncisão e como os 10 mandamentos, ele queria só 7. Então, pode sim ser comparado, as pessoas que vêm na igreja, congregam, são simpatizantes da fé, mas não querem assumir um compromisso mais sério com Jesus. Então, Okay. Jesus, ele não quer apenas que você vá na casa dele, mas ele quer ir na sua casa. Ele está disposto a ir na sua casa. Mas existem pessoas que não querem que Jesus entre na casa deles, não permitem que Jesus entre na casa deles, porque eles terão que mudar os seus hábitos, terão que mudar a sua vida, eles não estão dispostos a isso. Então fica essa lição, essa reflexão para todos nós. E é isso aí, se chegar 250 likes, nós vamos marcar um outro dia. Acho que a gente foi tímido acho que a gente foi tímido aí nos likes, que eu acho que já deve ter até ultrapassado. Então, pessoal, já a gente encerra aqui a próxima live. A gente encerra aqui a participação. Eu peço aí para os irmãos que entraram, os pastores, os estudiosos das Escrituras, se inscreva aí no canal do pastor Eliel Silva, se inscreva aí no nosso canal, ajude a gente. O nosso interesse maior é propagar o conhecimento das Escrituras. Então, é muito bom a gente compartilhar de forma simples, sem evitar aí um vocabulário muito rebuscado, uma coisa mais direta, mais objetiva, mas sem ser raso no conhecimento, sempre trazendo o conhecimento de forma profunda, tanto filosófico, cultural, histórico e teológico, tá bom? Obrigado, pastor Eliel, pela oportunidade. Foi feita uma pergunta aí, não dá para a gente aprofundar, sobre Anás e Caifás, como funcionou o acordo, dois sacerdotes, dois sumos sacerdotes, é complicado, né? Mas outro dia a gente se aprofunda nessa pergunta, mas é daí que surgem João Batista, porque Zacarias, ele não vai aceitar o sistema corrompido da época, no âmbito sacerdotal, e ele, em vez de matricular o seu filho João Batista na escola dos sacerdotes, ele deixa o seu filho João Batista aos cuidados dos essênios, que era um grupo de sacerdotes que havia rompido com o sistema. Esses essênios, eles vão viver nos desertos, eles vão apregoar a pobreza como sinônimo de santidade, de piedade, vão viver nos desertos, e eles vão trazer ali o ritual da purificação, e aí João Batista vai nascer dentro desse contexto, e aí ele vai aperfeiçoar isso, o batismo judaico ele vai transformar no batismo cristão, e a diferença é que o batismo judaico era para purificação, já o batismo cristão era para arrependimento, morte e novo nascimento. Então, o batismo não é a pessoa
morrendo e ressuscitando. Sim, ela morrendo e ela fica lá morta e o que renasce é uma outra pessoa, é um novo homem, é uma nova criatura. Então, quero aqui agradecer a participação do meu amigo, pastor Jefferson. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu anotei bastante coisa aqui. Eu acredito que os nossos irmãos também anotaram muitas coisas aí. Então, obrigado a todos. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe. Fica na paz. Paz do Senhor Um para abraço. todos. Um abraço. Tchau. Boa noite a todos.